Brasileiras e brasileiros, o meu abração. Vocês já devem ter notado aí atrás, aí na minha nuca, são os dois irmãos mais velhos meu. Eu gosto mais do que fica aqui na esquerda, nos damos melhor. Apesar de que o outro não é mal também. O Temer, por exemplo, adora esse do outro lado aqui. Eu não me acerto muito. São os irmãos mais velhos aí. O primeiro, diz as escrituras, que encrencou com o pai lá, e aí ele mandou aqui para a terra. O outro veio depois aí, deram um cacete nele, crucificaram e mandaram de volta. São meus irmãos. Irmão de vocês também. Agora, final do dia, mais uma etapa na tarefa difícil de prender o Temer. Mas vamos chegar lá. Para mim começar a despachar no Palácio do Planalto, a sede do governo da República, tento prender ele, que eu não quero sair de lá. A Polícia Federal vai fazer com os fuzileiros navais aí. Se os nossos fuzileiros navais não chegarem, a gente tem outros meninos aí de fora que vão se enturmar aqui conosco. Mas esse assunto já empanturrou, muito tempo falando nele. Agora vamos falar das coisas que eu, como interventor, tenho de empreender para justificar o cartão corporativo. A intervenção teve por objeto econômico o projeto Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Porque se tratou de uma ação, não era uma revolução. A intervenção forense era uma ação do povo contra si mesmo, porque o final do procedimento interventorial é o povo no exercício direto do poder, que aconteceu com a minha posse no cargo de presidente da República, que estava vago desde o dia 1º de janeiro de 2015, quando a bandidagem do poder pelo Foro de São Paulo imaginou que poderia submeter a nação pelo pleito eleitoral terrorista que eles promoveram, com dinheiro roubado da Petrobras, Eletrobras, BNDES, cofres públicos e do povo. Além disso, fabricaram nas urnas eletrônicas o mandato para Dilma e refabricaram depois na Câmara e no Senado para o Temer. Coisa de bandido. E que dentro da bandidagem, da coisa indecente, diabólica, nós até encantamos o mundo. Com a picardia, o cafajestismo, a falta de dignidade total desse estrume que assumiu o poder. Então, tivemos de promover a intervenção para fazer o expurgo da civilização. E aí precisava ter um objeto econômico. Senão, ficava uma bobagem. Bobagem das que sempre se repetiram 92 vezes.
desde que o Brasil começou a se formar nação. Depois chegou o ponto em que as Forças Armadas, quando a situação ficava insustentável, assumiam o governo, colocavam a casa em ordem, entregavam de volta para os políticos, e os políticos, no espaço de 20, 25 anos, acabavam com o país de novo, os militares vinham, assumiam de novo, e assim foi. Ciclos de 20, 25 anos. E agora aconteceu do mesmo jeito, outro ciclo de 25 anos, e que as Forças Armadas teriam de voltar ao poder. Mas elas não queriam mais fazer isso porque a Constituição que está aí, foi elas que produziram, por missão cumprida por mim na Assembleia Constituinte. Fui eu que ajudei a escrever o livro e dentro dele criei os mecanismos que hoje nós estamos usando para salvar o país. Então isso prova que as nossas Forças Armadas nunca tiveram mais do que a convicção do que elas são nas Escrituras Sagradas. Ministros de Deus, vingadores contra os maus, em benefício dos bons. E eu me sinto muito honrado por ter, em 1969, sido convidado, eu ainda piazão, fresco da escola, ávido por conhecimento, mas também por poder e por riqueza. Porque o homem que não gostar de ser rico, ele tem algum defeito psíquico. Porque esse povo que está aí no poder é prova disso. Eles chegaram no poder defendendo os pobres e oprimidos. Os pobres e oprimidos ficaram muito mais pobres, muito mais oprimidos. Mas eles estão podres de rico. Podres de rico porque roubaram a nação. E riqueza roubada é podre, coisa podre. Apodrece os sujeitos que se qualificam por ela. Agora a riqueza pelo trabalho santifica e diviniza as pessoas. Então, quando o saudoso Golbery, meu grande mestre, me convidou para ajudá-lo a montar o serviço de assessoria particular ao presidente da República, eu me senti envaidecido. E desde então, com os militares, eu me refundi o doutor para ser o profissional que hoje eu sou. Capaz de pegar o meu país na situação em que está e dizer ao meu povo: não se assustem, porque nós vamos recuperar tudo, inclusive o dinheiro roubado dos cofres públicos. Voltará tudo para os cofres públicos. Não tenho nenhum interesse em prender ninguém, em executar ninguém. Não. Isso não leva a nada. São brasileiros, erraram, vão ter espaço aí para recomeçarem a vida com decência, se quiserem. Não vão receber de parte da nação nenhum revide, nenhum revanchismo, porque, tirando as ambições de lado a lado, somos todos humanos.
sujeitos aos mesmos erros e até determinados a errar. Tão determinados a errar que o pai velho lá em cima, eu estou mostrando os irmãos aí atrás, mandou o do lado de cá para morrer pelo povo aqui, ver se consertava a cabeça da humanidade. Não conseguiu nada, mas pelo menos a tentativa foi válida. Então, vamos falar do que eu tenho para governar aqui. Na parte da capacidade de trabalho, tenho a 5ª maior força de trabalho do mundo. Na parte do abrigo, para a expansão empresarial, tenho um espaço geográfico que ainda cabe 800 milhões de seres humanos, sem prejudicar a área que se precisa para a produção de alimentos. Como patrimônio, a gente levantou isso em 2010, 2011, 2012. Levantamos um patrimônio da ordem de 243 trilhões de dólares. Isto significa 11 vezes o PIB do mundo. Não computamos aí o pré-sal, porque naqueles dias ainda não era uma área patrimonial bem definida. E também porque já estava decaindo dos interesses econômicos da humanidade, dada a consequência da extração do petróleo, que nós já estávamos sentindo naqueles dias, que é o sugamento do lençol freático potável, as cavernas deixadas pela extração do petróleo. E a ciência concluiu que seria mais sensato diminuirmos os automóveis, diminuirmos o consumo de petróleo, do que continuarmos sob o risco de ficarmos sem água para tomar. E isso está visível. Nós aqui com os nossos reservatórios de produção de energia elétrica, já faz mais de 4 anos que estão sendo suplementados pelas usinas termoelétricas que tinham sido construídas pelos militares, e eu estava junto. Não era para estarem sendo usadas, era o esterpe da produção de energia elétrica. Quando houvesse alguma queda, por algum motivo, então as termos entravam em ação para suprir o fornecimento. Agora elas estão a todo vapor. E esse é um dos itens do encarecimento da energia elétrica. Aí a bandidagem não tem 100% de culpa, porque não temos no momento um indicativo de que seria racional nós continuarmos com aquele projeto de energia elétrica hídrica com esse preço que nós começamos a pagar pelo excesso de automóveis nas ruas. Seria viável
nós aproveitar outras grandes cachoeiras que nós temos para construirmos usinas do porte de Tucuruí, as usinas do Rio Chupim, para não falar na gigante Itaipu. Temos de aguardar um pouco. Eu, por exemplo, sou partidário da energia eólica. Está dando muito sucesso lá no Uruguai. E nós temos aqui um potencial bastante satisfatório para começarmos o suprimento de energia por esse campo. Temos outros projetos também em estudo. Mas o projeto Amazonas, ele traz uma mentalidade econômica nova para nós brasileiros. A partir do fato de que o mundo já está com 31,7% de pessoas com dinheiro no bolso e sem o que comer. Nesse rol entra a China, um povo que encontrou um veio de produção de dinheiro, supriu de dinheiro a sua população, mas não tem espaço para produzir o tanto de alimento que 1,340 bilhões de chinesinhos comem todo dia. Imaginem isso. Imaginem um colégio aí com 130 estudantes, quantia que come. Eu, por exemplo, fui aluno de internato, nós éramos 400, e eu recordo a correria que a administração daquele internato tinha para nos sustentar. Agora imaginemos 1,340 bilhões de boca que precisam comer no mínimo 2 vezes por dia. Eles têm dinheiro. E nós temos a terra, e nós temos o que eles precisam. O porco caipira, a galinha caipira, o mel da Amazônia, o peixe de cativeiro, a produção de leite e derivados. E para isso, para nós fazer uma população brasileira rural, rica, feliz, integrada à natureza, nós não precisamos desmatar nada da Amazônia. Temos um projeto agrícola para desenvolver isso com a selva amazônica cooperando. E o que é mais interessante, a selva vai cooperar com 35% da produção para os nossos agricultores ficarem ricos. A nova economia que está vindo aí na área rural, ela oferece a área de manutenção da sobrevivência, que inclui a produção de alimentos, a produção comerciável para comprar a roupa, sustentar os planos de saúde, sustentar a educação,
e tem a área que é para os nossos agricultores ficarem ricos. Essa é a área de abastecimento desses mercados que estão com dinheiro e não têm área para produzir o que comer. É claro, então, que ao invés de eu mandar matar as populações das favelas no Rio de Janeiro, eu vou oferecer a elas a vida rural. Contudo, o que eles não têm nas favelas do Rio. E até o próprio povo do Rio de Janeiro não tem em sua cidade. Não é um sonho, não é um projeto mirabolante. É aquilo que nós temos condição de fazer. Porque o meu pai já fazia isso há quase 100 anos atrás, meu avô, meu bisavô, há mais de 300 anos. É só a gente ressuscitar o cérebro e acreditar na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. E nela diz que Deus nos supriu com 3 leis para nós ser ricos, inteligentes e poderosos. A primeira é: com o suor do rosto terás o pão. A segunda: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a terceira: sejas cultivador da terra. A civilização brasileira que está começando agora, sob a minha orientação, não como um gênio, mas como a síntese da inteligência, da hombridade, da honradez, do caráter, da espiritualidade e do humanismo da nação brasileira, nós vamos concretizar num prazo máximo de 5 anos. Porque o Projeto Amazônia sustenta que dentro de 10 anos, no Brasil, será a pobreza, o analfabetismo e a doença serão crimes contra a humanidade. Isto quer dizer que aqui nós não podemos ter ignorantes, medíocres, como nós temos hoje. Não podemos ter doentes. E muito menos na quantia que temos hoje. 88,9% da população brasileira doente. Um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas. A origem disto: estresse, depressão, ansiedade, nervosismo, desesperança. Em nível tão profundo, tão diabólico, tão desumano, que hoje estamos com o maior índice de suicídio do mundo. Na média de 25 pessoas se suicidando por dia. As causas: dívida, vergonha diante dos filhos, da esposa, vergonha diante da sociedade, desesperança dentro de um país falido, nas garras de bandidos, de ladrões, que não sabem outra coisa a não ser roubar, destruir, matar e se destruírem a si mesmos.
porque não são espíritos em gestação divina para o nascimento na eternidade, mas são demônios encarnados aqui. Bem explicado no Apocalipse de João. Mas também encerraram a sua época. No Brasil e em todo o mundo. A humanidade está renascendo, não apenas aqui, mas está renascendo nos Estados Unidos, que estão conosco e nós com eles. Está renascendo na União Europeia, que está conosco e nós estamos com ela. E no mundo inteiro. Então, esta era a prosa de final do expediente, e que vocês vão ter agora todos os dias. Eu ainda não estou falando da sede do governo da República, porque o meu bandido, Michel Temer, ainda está lá, e agora é que ele nos colocou nas mãos os instrumentos indiscutíveis, indubitáveis perante o mundo para prendê-lo. Porque para nós fazer isso com segurança, tendo um cafajeste, um crápula da pior espécie, comunista da linha maoísta, dizem que até viado é. O general Vilas Boas, no comando do exército, tínhamos de ter uma situação jurídico-penal muito clara perante o mundo, não apenas em nível doméstico, como nós tínhamos antes, desses bandidos terem feito essa intervenção no Rio de Janeiro. Intervenção, na terminologia jurídica de bandidos, porque em nossa Constituição não existe esse instrumento. E nem em nossas estruturas jurídicas ordinárias. E nem no próprio bom senso, não existe no direito. Não se pode fazer uma intervenção, inclusive determinando ao grupo terrorista que o integra para matar. E vem Vilas Boas dizendo, não podemos correr o risco de termos uma Comissão Nacional da Verdade para nos responsabilizar depois. A pretensão deles é matar impune. É claro que é uma loucura. Esses vão responder em corte marcial. Estamos levantando as vítimas lá. Esta é, pois, a nossa situação, minhas queridas e meus queridos. Mas que estamos com absoluta tranquilidade, porque não chegando o nosso pessoal destro em guerra aqui, nós temos bons meninos aí de fora que estão às nossas disposições no socorro humanitário que a nossa soberania solidária nos permitiu pedir. Então estejam tranquilos, porque se eu não tivesse condição de resolver esta parada, tenho certeza, como eu já tenho dito várias vezes, eu estaria criando galinha e plantando batata em algum lugar por aí. Sou um profissional do direito, sou um profissional do fórum, sou um guerreiro. Não considero ninguém
diante do qual eu tenha de chegar vergado ou pedir favor ou conselho. Por quê? Eu não sou absolutamente nada. Eu sou o povo brasileiro no poder, e esse povo brasileiro, com Deus no comando, as Forças Armadas atrás, e ele na retaguarda. Foi assim que conduzi o procedimento interventorial, e foi assim que agora sou o interventor constituinte interino da República. Fiquem com Deus, tenham bons sonhos, sonhem com um Brasil gigante, próspero, rico, e vocês andando pelo mundo, comprando porque são ricos, povo mais rico da face da terra, soltos pelo mundo, porque o povo mais querido da face da terra, que produz alimento para a humanidade toda, se suprir. Um povo feliz, porque povo rico e poderoso, a consequência é a felicidade. Onde há riqueza, onde há poder, não há briga. Até no casamento. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado.